Se você que está em casa tivesse começado a investir lá atrás, hoje você já estaria rico. Com certeza. Se você começar a investir hoje, daqui a 15 anos você vai estar muito rico e vai falar, que bom! O que eu penso sobre a pobreza, né? O que eu considero uma pessoa pobre? É a pessoa que ganha pouco? Também. Porque a gente tem... Pô, não tem como falar que um cara que ganha um salário mínimo é rico. Mas eu percebo que tem muita gente que ganha um salário bom, que ela se encaixa nessas 3 características que para mim definem a pobreza. Primeiro, todo endividado. Segundo, não tem R$1 no banco. E terceiro, trabalha o mês inteiro só para pagar conta e boleto. Então, você vai ver gente que ganha um salário mínimo que tá assim, 3 mil que tá assim, 10 mil que tá assim. Eu sempre falo. Porque ele quer também ter um padrão de vida muito maior, gasta, ostenta, né? O ser humano, vou generalizar aqui, é meio imediatista e a gente tem preguiça de coisa que demora. A gente tem preguiça de coisa pro longo prazo. A gente quer curtir o hoje, porque eu trabalhei e eu mereço. Só que aí você gasta tudo, aí no mês seguinte você tá lascado, agoniado. E educação financeira tem tudo a ver com saúde emocional. Sim. Paz, equilíbrio mental, né? Se você tá todo lascado, você não tem uma vida de qualidade. Por mais que você tá lá bebendo, comprando tênis, na hora que você deita na cama, você sabe que teu coração tá apertado. Os influenciadores hoje, ele tem um papel muito importante, né? Que ele tá disseminando o conhecimento. Você acha que tem melhorado? Tem melhorado. Muita gente está começando a investir nos últimos anos, graças à internet, tem crescido muita coisa. É bom também que com a internet, os bancos digitais, esse monte de coisa, começou a ficar um negócio mais... escancarou o que é lixo, sabe? O que é baboseira para ganhar comissão só, e em vez de ajudar a pessoa mesmo a mudar. Mas o importante é a pessoa estudar e começar a investir, porque o investimento... Primeiro, vamos pegar um exemplo de uma previdência. Uma previdência, ela pode complementar a aposentadoria do INSS. Então, o cara ganha lá 2 mil do INSS, mas ganha 4, sei lá, da previdência. Isso sim vai te garantir uma vida decente lá na frente, né? E o investimento, quando você investe... Cara, ele pode ampliar em muito tempo de trabalho da tua vida. Eu postei uma frase que era mais ou menos assim. Se você uma semana estudando sobre investimento, pode reduzir 10 anos de trabalho na tua vida. Por quê? Porque quando você estuda e aprende sobre investimento, CDB, previdência, tesouro direto, você começa a investir, cara, você percebe que daqui a 20 anos, dependendo do teu esforço, né? E eu tô falando simplicidade, não tô falando de gente milionária, tô falando de gente normal. Se você fizer uma renda extra, daqui a 15, 20 anos no máximo, você já está aposentado, já pode parar de trabalhar, que só a renda passiva que você vai receber todo mês pingando na tua conta é maior do que a aposentadoria da maioria dos aposentados. Com certeza. Né? Então você consegue se aposentar mais cedo investindo. Cara, é que eu tô com 39, né? Eu fico imaginando, meu Deus, se eu soubesse isso que eu sei hoje quando eu tinha 18 anos... Com 30 eu já poderia parar de trabalhar se eu quisesse. Sabia que a gente tem aqui um produto que fala o Plano Família, né? E que a gente defende, fala um dos presentes que você poderia dar pro seu neto quando ele nascer. Dá um plano de previdência. Começa desde pequeno. Porque você não precisa de muito, né? Porque ele tem um benefício do tempo. Sim. Quanto mais tempo acumula, né? E além disso também, você não precisa de muito. Às vezes tem aquela paradigma, fala assim, eu preciso de muito. Não, tem que começar. Investimento é coisa de rico, né? Coisa de rico, eu preciso, nada. assim, começar com muito. Não, você pode, se você tem 50 esse mês, põe 50, Quando ele começar a ver que já tá acumulando um dinheiro, vai se animar. Sim. Aí vai cada vez querer mais. E é importante a gente lembrar, né, que assim, eu tenho algumas regrinhas para o investimento. Primeiro, invista todo mês. Todo mês. Você não paga a conta d'água todo mês para a Sabesp? Você não paga a conta de energia? Você não paga o aluguel da tua casa? Se você paga tudo todo mês, por que você não se paga todo mês também? Invista todo mês. Segunda regra, não invista o que sobrar, porque não vai sobrar. Você tem que já pegar um percentual. Pode ser. Separa já uma parte. E terceiro, não desanime com o valor. Exato. Duda, mas R$50 por mês? Você nunca vai chegar ao nível de investir R$1.000 por mês, 2.000, se você desistir hoje porque é só 50. Você começa investindo 50. Daqui a pouco você tá 60, 80, é promovido no trabalho 200. Quando você vai ver, você já tem 50 pau, que já tá pingando R$500 por mês na tua conta, né? E você começa a se empolgar. Você nunca vai ter um patrimônio financeiro
se você não começar a investir uma parte do que você ganha. Aí você pensa, mas eu vou ter que investir por 10 anos. Passa assim 10 anos. E aí eu uso uma outra frase, né? Que daqui a 10 ou 15 anos, você se orgulhe das decisões que você tomou hoje. Se você que está em casa tivesse começado a investir lá atrás, hoje você já estaria rico. Com certeza. Se você começar a investir hoje, daqui a 15 anos você vai estar muito rico e vai falar, que bom que naquele dia que eu assisti lá o AbraCast, eu resolvi começar a investir ou fazer minha previdência ou o que é que seja. A conta vai chegar lá na frente, espero que seja positiva, né? Exato, o importante é poupar também, né? As pessoas têm que se preocupar e olhar para frente. Qual que é a diferença entre uma pessoa que tem mentalidade de rico e mentalidade de pobre? Eu não tô falando de pobre e rico, tô falando de mentalidade. Sim. Porque tem pobre que tem mentalidade de rico e vai mudar de vida. E tem rico que tem mentalidade de pobre e já tá pobre de novo. Qual que é a diferença? A pessoa que tem mentalidade de rico, ela usa o dinheiro que ela ganha para produzir, gerar mais dinheiro e multiplicar aquele dinheiro. A pessoa que tem mentalidade pobre, ela usa todo o dinheiro que ela ganha só para consumir coisas. Então, por exemplo, o cara ganha 4 pau. Maravilha, aí pagou ali uma coisa, outra coisa, gás, água, luz e o mercado. Beleza. Sobrou 2 mil, o que eu vou fazer? Comprar um tênis. Ou seja, o dinheiro que ele tinha, que ele deveria investir para começar a multiplicar e transformar em 20, 30, 50, 100, 500, 1000 e tal, ele manda para a conta do dono da loja de tênis. Ô fera, tá aqui ó, tudo que eu ganhei aqui ó, me dá esse tênis. Ô fera, todo o dinheiro que eu ganhei aqui ó, aqui tem R$1.500, me dá esse relógio. Ou seja, o dinheiro que ele trabalha aí para ganhar, sempre vai parar na mão dos outros. Por que o cara não tem R$1? A gente vive num país que tem a cultura da ostentação e do consumismo. Se consome desnecessariamente muito aqui, é absurdo. As pessoas têm 10 pares de tênis. Caramba, velho, pra quê? Né? Então, assim, se gasta muito e a gente é bombardeado o tempo todo. Você tá andando, você tá no trem, tem um outdoor lá, compre não sei o quê. Você abre o celular, tem um monte de coisa. Você liga a TV, um monte de coisa. Todo mundo querendo que você gaste dinheiro. E você acha que as redes sociais não piorou isso? Sim, com certeza. Porque tem gente que... O primeiro filtro, né? Parece, a pessoa põe tanto filtro que parece um avatar. Aí ela quer mostrar ter uma vida de rico, né? Com taça de champanhe, que viajou isso, aquilo e tal. Mas quando você vê, a pessoa tá mais lascada. Sim, tanto que esse dia eu postei uma foto lá, né? Se esforce para ser, não para parecer. As pessoas querem parecer rica. Eu falo, você é burro, velho. Eu não quero parecer, eu quero ser rico, caramba. Ser pobre pode ter a ver com o valor que a pessoa ganha? Pode. Só que eu ganhava 3 mil, era casado, tinha financiamento, tinha carro, tinha que fazer mercado. E eu tinha uma vida muito melhor do que a de amigos meus que ganhavam 7, 8 pau. Que, aliás, assim, tem gente que acaba sendo... desculpa, tem gente que é meio burro, né? Ixi, assim, a palavra que eu mais uso lá no canal é essa. Hoje, 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Se você não tem educação financeira, vá mais ao parque e menos ao shopping. Por quê? Porque shopping é o lugar para se fazer compra. Sim. E ali é o tempo todo. Só que, hoje, o celular é a vitrine de quem não vai no shopping. Ah, Duda, eu não vou no shopping. Filho, isso aqui é uma vitrine. É o tempo todo. Você fala alguma coisa quando você tá no trem, e aí você chega à noite, já tem ali um monte de coisa. Olha, bem o liquidificador que eu precisar. Sabe? Tem todo um algoritmo hoje que detecta o que a gente tá falando, né? Tudo. E mais específico ainda, porque o teu celular, ele sabe exatamente o que você deseja. Você vai no shopping, vai ter coisa que não te interessa. Mas o celular, ele vai te bombardear com aquilo que o algoritmo aqui, né? O Google, os servidores já sabem que você quer. E aí você vai ser tentado a comprar um monte de coisa. Então, o brasileiro gasta mal. E aquela coisa também, se não tem dinheiro, não compra. Meu pai, pelo menos, sempre ensinou isso. Sim. Não sei como foi na sua família. Mas assim, se não tem dinheiro, não compra. Guarda o dinheiro. Em vez de ficar parcelando, guarda. Vai guardando. Aí você vai lá, paga à vista, ainda pede desconto. Sua rainha desconto. E esse é um problema do cartão de crédito. Ele dá asas à sua impulsividade. Às vezes, você vai lá e compra alguma coisa... No dia seguinte, você já pensa, mas para que eu comprei isso? Eu nem precisava, né? A gente é impulsivo, a gente é muito emocionado, né? Então, quando você junta dinheiro, você dá tempo pro seu coração ver se você realmente quer aquilo ou não. Porque às vezes pode falar, não quero mais. Sim, a maioria das coisas, se a gente demorasse 1, 2, 3 dias, você, cara, que bom que eu não comprei aquilo. Só que com cartão de crédito, tendo ou não tendo dinheiro, você consegue ser impulsivo e comprar o que você quiser na hora. Sim. Então, esse é um dos males do cartão.
né? Aí eu fiz uma regrinha que chama a regra dos 5 pontos. 5 coisas que você tem que se perguntar quando você for comprar alguma coisa. Primeiro, eu realmente quero? Porque tem gente que compra para impressionar os outros sem nem querer, né? E tem gente que compra mesmo sem querer porque é viciada em comprar. Sim. Né? Segunda coisa, eu posso, no sentido de isso vai me prejudicar e vai lascar minhas finanças? Terceira, eu preciso. Exato. Eu realmente preciso ou eu só quero? Às vezes você quer, mas não precisa. Então, veja se vale a pena. Quarta coisa, eu posso precisar? Que às vezes eu não preciso agora, mas pode ser que eu possa precisar depois. Mas veja se você realmente pode precisar ou se é só mania de acumulador, de ficar comprando coisa, achar que um dia vai precisar e nunca precisa. E a quarta, que talvez é uma das mais importantes, é: eu já sei que eu preciso, eu posso e eu quero. Mas eu preciso desse modelo? Por exemplo, eu preciso de uma calça. Sim, eu preciso, eu quero e eu posso comprar. Mas eu preciso dessa calça de R$320, uma calça de 120 conto não resolve o meu problema? Porque aí são tantas crenças limitantes, cara. Uma das coisas que eu mais ouço, que eu não concordo, é: o barato sai caro. Eu não concordo com isso. Também. O vagabundo sai caro. Tem muita coisa barata que é muito boa. Só que a pessoa tem medo de comprar o barato sair caro, ela vira escrava, refém de só comprar coisa caríssima, sem saber que tem coisa que custa metade do preço e que vai durar mais tempo do que aquilo. Eu fiz um exemplo, eu fiz um vídeo inteiro no meu canal, só andando pela minha casa e mostrando: galera, essa pia, comprei no Mercado Livre, paguei 120 conto, 5 vezes mais barato que na loja tal, e eu mostrei nota fiscal e tudo. Essa torneira, quando a gente casou, minha esposa queria aquelas torneiras gourmet, que tem uma mola, tem um monte de coisa naquela torneira lá, né? Eu fui numa loja chique aqui de São Paulo, R$1.200. Comprei por 150 no AliExpress. Está indo pro 6º ano, perfeitamente bom. Coisa. Então, o pessoal tem essa mania de achar que tudo que é barato é ruim. Não, tem muita coisa cara que não vale o preço. Mas se eu comento que eu faço isso, eu conheço pessoas de falar: vou no mercado, às vezes mercado de rede, atacadão. Nossa, você vai nesse mercado. É a mesma coisa que tem no outro, só que é mais barato. É a mesma coisa, vou comprar produto de limpeza. Tem Nutella do mesmo jeito, só que bem mais barato que no mercado chique. Né? Exato. Então, tem muito vício, sabe? As pessoas... E isso tem a ver com educação financeira. Comparar preço, analisar o melhor custo-benefício. Ninguém tá falando para comprar o mais barato. Às vezes o mais barato é uma porcaria. Exato. Mas tem o mais barato, o médio, o ok, o preço bom, o caro, o absurdamente caro e o ridiculamente absurdo de ostentação. O cara quer ir nesse porque ele é... Não, o barato sai caro. Tem um monte de coisa até chegar lá que é útil, boa, vai ser mais acessível, vai te suprir. Eu não lembro se eu falei isso aqui no podcast, mas o que eu considero educação financeira? É um tripé que tem a ver com você ser inteligente para ganhar dinheiro, ser inteligente para usar esse dinheiro com inteligência e ser inteligente para multiplicar esse dinheiro. Eu sempre fui muito bom em ganhar trabalhando e poupar, vivendo com simplicidade. Só que eu nunca manjava, até então, né? Eu nunca manjei nada de investimento. Eu não sabia como multiplicar esse dinheiro. Então, se eu pudesse voltar lá atrás, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu já começaria a estudar sobre investimento, entender o que é renda fixa, renda variável, tesouro, CDB, previdência, tudo. Porque eu teria otimizado absurdamente o dinheiro que eu deixei na poupança, que melhor que nada. Exato. Né? Tem uma coisa que eu falo lá no canal: a pessoa que investe na poupança, ela tem um QI 1000 vezes mais elevado do que quem investe em bet, que não é investimento na verdade, né? Então, se você tá botando dinheiro na poupança, cara, parabéns. É um investimento fraco, mas já é algo. Ruim é quem não faz nada, e pior ainda, quem não faz nada e ainda aposta em bet, né? Então, eu falaria: Duda, estude mais, aprenda sobre isso, porque isso vai multiplicar o seu dinheiro. E eu poderia... É que hoje eu já tenho uma vida muito boa, mas mesmo que eu não tivesse o canal, se eu tivesse aprendido a investir lá atrás, com 30 e poucos anos eu já conseguiria provavelmente estar parando de trabalhar já e me aposentar. Não que eu queira parar de trabalhar, mas sabe aquele negócio de você poder escolher... Mas você não se aposenta da vida, você continua, sim, tem mas sempre não tem coisa, aquela preocupação de... Né, essa semana eu não quero fazer nada. Isso é maravilhoso, né? Então, posso. Seria isso que eu falaria. Começar a investir mais cedo para que eu pudesse montar um patrimônio legal muito antes do esperado, né? Multiplicar o dinheiro, que era a perninha do tripé que estava faltando para mim. E educação financeira tem que ter as 3 coisas. Exato. Não adianta você trabalhar pra caramba. Isso não é educação financeira.
Não adianta você gastar pouco. Isso não é educação financeira. Não adianta você investir se você não trabalha, porque é o dinheiro do trabalho que vai investir, né? Que você vai investir. Então, tem que saber ganhar, saber poupar e saber multiplicar. Se você tiver essas 3 características, você vai ser uma pessoa com uma baita inteligência financeira e vai mudar de vida. Com certeza. Ó, pessoal, dicas de ouro, hein? Animal. Galera, bota aqui nos comentários. Vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.